Imagine uma peça de cerâmica, talvez um vaso ou uma tigela, estimada por sua beleza e utilidade. Um dia, por um descuido ou pelo simples acaso da vida, ela cai e se estilhaça em dezenas de pedaços. Para a maioria, seria o fim. Um objeto quebrado, destinado ao lixo, uma memória de algo que já foi inteiro. Mas no Japão antigo, uma filosofia e uma arte chamadas kintsugi, ou emenda de ouro, oferecem uma perspectiva radicalmente diferente. Em vez de esconder as fraturas, os artesãos do kintsugi as realçam. Eles meticulosamente unem os cacos com uma laca misturada com pó de ouro, prata ou platina. O resultado não é uma tentativa de esconder o dano, mas de celebrá-lo. As linhas douradas que agora percorrem a peça contam uma história de quebra e recuperação. O objeto não apenas é restaurado à sua funcionalidade, mas se torna, paradoxalmente, mais belo, mais forte e mais valioso por ter sido quebrado. Esta é a metáfora mais poderosa para a resiliência humana. Resiliência não é a armadura impenetrável que nos impede de quebrar. Não é a negação da dor ou a ausência de cicatrizes. Pelo contrário, a verdadeira resiliência é a arte do kintsugi da alma. É a capacidade humana extraordinária de enfrentar a adversidade, a tragédia, o trauma e o estresse avassalador. E não apenas voltar ao normal, mas usar essas fraturas como um catalisador para o crescimento. É o processo de recolher nossos pedaços, com coragem e intenção, e uni-los com o ouro da sabedoria, da compaixão e de um novo propósito. Este texto é um convite para você se tornar um mestre artesão de sua própria vida. Não é um manual para evitar as quedas, pois elas são inevitáveis. É um mapa para a forja, um guia para encontrar o ouro em meio aos escombros. Ao longo das próximas palavras, vamos dissecar a anatomia da resiliência, desmistificar suas lendas, explorar a ciência por trás de sua força e, o mais importante, fornecer as ferramentas práticas para que você possa cultivar essa que é, talvez, a mais vital de todas as qualidades humanas. A jornada para transformar suas cicatrizes em sua assinatura dourada começa agora. Parte 1. A anatomia da resiliência, desvendando o código da força interior antes de podermos construir. Precisamos entender a planta. A resiliência, muitas vezes envolta em clichês e mal entendidos, é um conceito multifacetado. Compreender seus componentes e, igualmente importante, o que ela não é o primeiro passo para cultivá-la intencionalmente. Capítulo 1. O que a resiliência não é. A cultura popular pintou a resiliência com cores de invencibilidade e estoicismo. Frio, criando ideais inatingíveis que mais frustram do que inspiram. Vamos quebrar esses mitos. Resiliência não é invulnerabilidade. Ser resiliente não significa não sentir dor, tristeza, raiva ou desespero. Pessoas resilientes não são robôs emocionais. Elas sentem a força total do impacto. A diferença é que elas não permitem que essas emoções se tornem seu endereço permanente. Elas se permitem sentir, processar e, crucialmente, agir apesar da dor. A vulnerabilidade não é o oposto da resiliência, é um pré-requisito para ela. Resiliência não é positividade tóxica, você conhece o tipo, apenas pense positivo. Tudo acontece por uma razão. Anime-se. Embora bem intencionada, essa positividade forçada é invalidante. A resiliência autêntica não ignora a realidade sombria de uma situação, ela a encara de frente. É o que a pesquisadora Brené Brown chama de otimismo realista. É a capacidade de dizer: sim, isso é terrível, estou sofrendo, a situação é difícil, e, ainda assim, eu acredito na minha capacidade de superá-la. Resiliência não é um traço fixo, ninguém nasce resiliente ou não resiliente. Não é um gene ou um talento inato distribuído aleatoriamente. A resiliência é um conjunto dinâmico de pensamentos, comportamentos e ações que podem ser aprendidos e desenvolvidos por qualquer pessoa. É um músculo, e, como qualquer músculo, ele se fortalece com o exercício consistente, especialmente quando submetido à resistência. Resiliência não é uma jornada solitária. O mito do herói solitário que supera tudo sozinho é perigoso. A pesquisa é clara. Um dos fatores mais importantes para a resiliência é a conexão social. Isolar-se na adversidade é como tentar apagar um incêndio com um copo de água. A verdadeira força reside em saber quando e como pedir ajuda,
em se apoiar em uma rede de segurança e em permitir que outros sejam parte do seu processo de cura. Ao limparmos o terreno desses mitos, o verdadeiro perfil da pessoa resiliente emerge. Alguém que é profundamente humano, que abraça a totalidade da experiência, a dor e a alegria, que pratica o otimismo com os pés no chão e que entende que a força é construída em comunidade. Capítulo 2. Os 3 pilares da fortaleza pessoal. Psicólogos e pesquisadores identificaram componentes-chave que formam a estrutura da resiliência. Podemos organizá-los em 3 pilares fundamentais, que sustentam nossa capacidade de resistir e crescer. Pilar 1. A percepção, mindset e significado. Este é o pilar interno, a sala de controle da nossa mente. A forma como interpretamos um evento adverso é mais poderosa do que o evento em si. O locus de controle interno. Pessoas resilientes tendem a acreditar que têm controle sobre suas próprias vidas e respostas, em vez de se sentirem vítimas passivas das circunstâncias. Elas focam sua energia no que podem influenciar, por menor que seja. O filósofo estoico Epicteto resumiu isso há milênios: não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. A pergunta que a pessoa resiliente faz não é por que isso aconteceu comigo, mas sim, dado que isso aconteceu, o que eu posso fazer agora? A mentalidade de crescimento, Growth Mindset, popularizado pela psicóloga Carol Dweck, este conceito é crucial. Uma mentalidade fixa acredita que nossas habilidades são inatas e imutáveis. O fracasso é um veredito final. Uma mentalidade de crescimento, por outro lado, acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas através do esforço e da aprendizagem. A adversidade não é um muro, é uma oportunidade de aprendizado. O fracasso não é um rótulo, é um feedback. A busca por significado, talvez o mais profundo dos componentes. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, em sua obra-prima Em Busca de Sentido, argumentou que a força motriz primária do ser humano não é o prazer, mas a busca por um propósito. Mesmo no sofrimento mais extremo, se conseguirmos encontrar um significado, podemos suportar quase qualquer como. Esse significado pode ser encontrado em uma causa maior, no amor por alguém, na criação de algo, ou até mesmo na atitude que escolhemos adotar diante do sofrimento inevitável. Pilar 2. A ação, propósito e disciplina. A percepção, por si só, é impotente. Ela precisa ser traduzida em ação intencional. Este pilar é sobre o que fazemos, como nos comportamos e regulamos em meio à tempestade. Regulação emocional é a habilidade de gerenciar e responder a uma experiência emocional, sem se deixar sequestrar por ela. Não é suprimir emoções, mas sim reconhecê-las, dar-lhes espaço e escolher uma resposta construtiva. Técnicas de respiração, mindfulness e a simples prática de fazer uma pausa antes de reagir são ferramentas de regulação. Resolução de problemas. Em vez de ficarem paralisadas pela magnitude de um problema, pessoas resilientes o dividem em partes menores e mais gerenciáveis. Elas focam em dar o próximo passo possível, por menor que seja. Essa abordagem orientada para a solução cria um senso de agência e momentum. Disciplina e hábitos. A resiliência é construída não em grandes atos heróicos, mas na consistência de pequenos hábitos diários. O autocuidado, sono, nutrição, exercício, a manutenção de rotinas e a disciplina de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, criam uma estrutura de estabilidade que nos ancora durante o caos. Pilar 3. A conexão. Comunidade e suporte. Nenhum pilar é mais subestimado e, ao mesmo tempo, mais vital do que este. Somos seres intrinsecamente sociais. Redes de apoio fortes. Ter relacionamentos de alta qualidade com família, amigos, mentores ou grupos comunitários é um dos maiores preditores de resiliência. Essas são as pessoas que nos oferecem apoio emocional, prático e uma perspectiva externa quando a nossa está turva. A coragem de pedir ajuda. Ver o ato de pedir ajuda não como um sinal de fraqueza, mas como um ato de autoconsciência e força. É uma marca registrada da resiliência. Significa entender seus limites e saber alavancar os recursos ao seu redor. Altruísmo e contribuição. Paradoxalmente, uma das melhores maneiras de superar nossa própria dor é ajudando os outros.
O ato de contribuir para algo maior do que nós mesmos nos tira do ciclo de ruminação sobre nossos problemas, nos dá um senso de propósito e nos conecta com a humanidade compartilhada. Esses três pilares, percepção, ação e conexão, não são entidades separadas. Eles se interligam e se reforçam mutuamente, criando uma estrutura dinâmica e flexível, capaz de absorver os choques da vida. Parte 2. A forja ferramentas práticas para cultivar uma mente inabalável. Entender a teoria é o primeiro passo. Agora, vamos entrar na forja. Como, na prática, podemos fortalecer cada um desses pilares? Como transformamos conhecimento em capacidade? Capítulo 3. Afiando a lente da percepção. Nossa mente é uma contadora de histórias. Se não dirigirmos a narrativa, ela pode facilmente nos levar a lugares de desespero. Estas ferramentas ajudam a nos tornarmos os autores conscientes da nossa história interior. A técnica da reestruturação cognitiva. Trocar a lente. Este é o pão com manteiga da terapia cognitivo-comportamental. Quando confrontado com um pensamento negativo ou catastrófico, desafie-o como um detetive. Identifique o pensamento, anote o pensamento exato. Eu falhei nesta apresentação, sou um fracasso total. Procure evidências. Quais são as evidências que apoiam esse pensamento? E, mais importante, quais são as evidências que o contradizem? Fiquei nervoso, mas consegui passar a mensagem principal. Recebi um feedback positivo da colega X. Já fiz boas apresentações no passado. Busque uma perspectiva alternativa. Existe uma maneira mais equilibrada e realista de ver a situação? A apresentação não foi a minha melhor, mas não foi um desastre total. É uma oportunidade para aprender a gerenciar melhor meu nervosismo para a próxima vez. O diário de gratidão. A gratidão é um antídoto poderoso para o viés de negatividade do nosso cérebro. Nosso cérebro é programado para focar no que está errado, como um mecanismo de sobrevivência. A gratidão treina-o para procurar o que está certo. O exercício é simples. Todas as noites, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia, por menores que sejam. O café da manhã, uma conversa com um amigo, o sol na janela. Isso, com o tempo, religa fisicamente seu cérebro para escanear o mundo em busca do positivo. A prática da atenção plena. Mindfulness. Mindfulness não é sobre esvaziar a mente, mas sobre estar plenamente presente com o que quer que esteja nela, sem julgamento. É a prática de observar seus pensamentos e sentimentos como nuvens passando no céu, em vez de se identificar com a tempestade. Uma prática simples é focar na sua respiração por 2-5 minutos. Quando a mente devagar, e ela vai, gentilmente, sem crítica, traga o foco de volta para a respiração. Este ato de retornar é a flexão de bíceps da atenção. Ele cria um espaço crucial entre o estímulo e a resposta, onde reside nossa liberdade de escolha. Capítulo 4. A arquitetura da ação intencional. Um plano brilhante sem execução é apenas uma alucinação. Estas ferramentas são sobre como mover o corpo quando a mente está sobrecarregada. A regra do micro passo. Quando um desafio parece uma montanha intransponível, o cérebro congela. A solução é focar apenas no primeiro, ridicularmente pequeno passo. Não é escrever o livro, é escrever uma frase. Não é arrumar um emprego, é atualizar uma linha no currículo. O sucesso em um micro passo libera dopamina, criando um ciclo de feedback positivo, que gera momentum e combate a paralisia. A âncora da respiração. Técnica 4-7-8. Em momentos de pânico ou ansiedade aguda, o sistema nervoso simpático luta ou fuga dispara. Você pode ativar manualmente o sistema parasimpático, descanso e digestão, através da respiração. Expire completamente pela boca. Feche a boca e inspire silenciosamente pelo nariz contando até 4. Prenda a respiração contando até 7. Expire completamente pela boca, fazendo um som de sopro, contando até 8. Repita 3 a 4 vezes. Esta técnica é uma ferramenta de primeiros socorros emocional que você pode usar em qualquer lugar. O poder da rotina. Em tempos de caos externo, uma rotina previsível cria uma sensação de controle e normalidade. Não precisa ser rígida, mas ter algumas âncoras no seu dia, como acordar no mesmo horário, fazer uma caminhada matinal, ter um horário fixo para as refeições, fornece uma estrutura psicológica que conserva a energia mental para os desafios reais.
O autocuidado. Sono, alimentação e movimento não é um luxo. É o alicerce da sua capacidade de agir. Capítulo 5. Tecendo a rede de segurança humana. A resiliência é um esporte de equipe. Construir e manter conexões é uma habilidade ativa. O check-in ativo. Não espere a crise para construir sua rede. Cultive seus relacionamentos de forma proativa. Envie uma mensagem para um amigo com quem você não fala há algum tempo. Marque um café. Faça um check-in genuíno na vida das pessoas importantes para você. A regra é simples: dê valor antes de precisar de valor. O roteiro para pedir ajuda. Pedir ajuda pode ser assustador porque parece vago e sobrecarregante para o outro. Seja específico. Em vez de "estou mal, preciso de ajuda", tente "estou passando por um momento difícil e me sentindo muito sozinho. Você teria 20 minutos para conversar por telefone esta noite?" Pedido de apoio emocional. Estou sobrecarregado com X. Você poderia me ajudar com tarefa específica e pequena por 1 hora no sábado? Pedido de apoio prático. Você já passou por algo parecido com Y? Estou perdido e adoraria ouvir sua perspectiva. Pedido de conselho. A terapia da contribuição. Encontre uma maneira, por menor que seja, de ajudar alguém. Ofereça-se como voluntário. Seja um ouvinte atento para um amigo. Compartilhe uma habilidade sua. Quando você se concentra nas necessidades de outra pessoa, seus próprios problemas, embora ainda presentes, perdem um pouco de seu poder esmagador. Você se reconecta com sua própria capacidade e valor. Parte 3. Resiliência em ação. Histórias que incendeiam a alma. A teoria e as ferramentas são um mapa. As histórias são um combustível. Elas nos mostram que a resiliência não é um conceito abstrato, mas uma força viva que impulsiona pessoas reais, através de dificuldades inimagináveis. Capítulo 6. O prisioneiro, o ativista e a magnata da mídia. Viktor Frankl e o sentido na dor. Como mencionado, Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, onde perdeu toda a sua família. Ele observou que os prisioneiros que tinham mais chances de sobreviver não eram os fisicamente mais fortes, mas aqueles que mantinham um senso de propósito, a esperança de reencontrar um ente querido, uma obra a ser concluída, uma fé a ser mantida. Ele mesmo se agarrou ao propósito de reescrever seu manuscrito perdido, que se tornaria a base de sua logoterapia. A lição de Frankl é a pedra angular da resiliência. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ele nos ensinou que a última das liberdades humanas é a capacidade de escolher nossa atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Nelson Mandela e o poder do perdão. Após 27 anos de prisão brutal por lutar contra o apartheid, Mandela saiu não com um desejo de vingança, mas com uma visão de reconciliação. Ele entendeu que guardar rancor seria como beber veneno e esperar que seus inimigos morram. Sua resiliência não foi apenas sobre suportar a prisão, foi sobre a extraordinária força de caráter para transformar décadas de sofrimento em um catalisador para a unidade nacional. Ele usou sua dor não como uma arma, mas como uma ponte. Oprah Winfrey e a superação do trauma, nascida na pobreza extrema no Mississippi rural e vítima de abuso sexual na infância. A história de Oprah poderia facilmente ter sido uma de estatística trágica. No entanto, ela encontrou refúgio e propósito nos livros e na comunicação. Ela transformou sua dor em uma empatia radical, usando sua plataforma para dar voz a milhões de pessoas e para promover a cura e o autodesenvolvimento. Sua jornada é um testemunho de que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Nossas feridas podem se tornar a fonte de nossa maior força e de nossa capacidade única de nos conectarmos com os outros. Capítulo 7. O herói do cotidiano. As histórias de gigantes são inspiradoras, mas a resiliência é mais frequentemente testada nas arenas da vida cotidiana. É aqui que a sua história é escrita. Pense no empreendedor cujo negócio, construído com suor e sonhos, faliu. A resiliência não é fingir que não dói, é permitir-se o luto pelo fracasso. Pilar 1. Percepção. Analisar o que deu errado de forma objetiva. Pilar 2. Ação. Procurar o conselho de mentores e o apoio de amigos. Pilar 3. Conexão. Eventualmente, usar as lições aprendidas para começar de novo, mais sábio e mais forte. Pense no estudante que reprovou em um exame crucial.
A resiliência é resistir à narrativa de "eu sou burro", pilar 1, criar um novo plano de estudos e procurar ajuda de um tutor, pilar 2, e estudar em grupo para compartilhar o fardo e o conhecimento, pilar 3. Pense na pessoa que enfrenta uma doença crônica. A resiliência é aceitar a nova realidade, sem se render a ela, pilar 1, aderir diligentemente aos tratamentos e adaptar seu estilo de vida, pilar 2, e encontrar força e compreensão em grupos de apoio com pessoas que enfrentam desafios semelhantes, pilar 3. Em cada um desses cenários, e em inúmeros outros, o luto pela perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, os princípios são os mesmos. A jornada da resiliência é a sua jornada. As ferramentas estão à sua disposição. A força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você se levanta. Conclusão: a sua obra de kintsugi. Voltamos à nossa tigela de cerâmica. Ela está em pedaços diante de nós. A vida, em sua indiferença ou em sua crueldade, a quebrou. Temos uma escolha. Podemos varrer os cacos para debaixo do tapete, amaldiçoar nosso destino e tentar esquecer que um dia ela foi inteira. Ou podemos nos ajoelhar. Podemos, com a paciência de um artesão, pegar cada pedaço. Podemos ver as bordas afiadas não como ameaças, mas como as linhas de uma história que precisa ser contada. Podemos misturar a laca da nossa intenção com o pó de ouro do nosso crescimento, a sabedoria extraída da dor, a empatia nascida do sofrimento, a força forjada na adversidade. Este é o chamado da resiliência. É um chamado para se tornar o artista da sua própria cura, o arquiteto da sua própria fortaleza. É a compreensão profunda de que suas cicatrizes não são marcas de vergonha. Elas são a prova de que você sobreviveu. Elas são as linhas douradas que testemunham as batalhas que você travou e venceu, simplesmente por ainda estar aqui, respirando, tentando. A vida continuará a nos apresentar desafios que ameaçam nos quebrar. Isso é uma certeza. Mas a outra certeza, a mais esperançosa de todas, é a sua capacidade inata de recolher os pedaços e criar algo novo, algo mais forte, algo inegavelmente, lindamente e resilientemente seu. Sua vida é a sua obra de kintsugi. Não tema as rachaduras. Elas são por onde a luz e o ouro entram. Pegue seu pincel. O trabalho começa agora.